meus irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso podcast, a nossa primeira edição aí do nosso podcast, Caminho da Fé. Eu quero aqui estar trazendo uma palavra de fé para você. Em seguida a gente vai estar trazendo aí nosso irmão Melk, que é o entrevistado da noite hoje. A gente vai estar entrevistando ele e vai ser bênção de Deus, amém? Então você fica aí, conosco, e a gente vai estar fazendo aqui esse trabalho lindo para o Senhor. E o Senhor que venha a ser glorificado para a honra e glória do Senhor Jesus, amém? Então eu quero trazer aqui uma palavra abençoada aqui, falando sobre fé, que se conta no livro de Jó, capítulo 42, e o versículo 10 apenas, porque a gente vê que esse homem aqui ele nos ensina a ter uma fé inabalável, digamos assim. Porque quem conhece a história de Jó, quem lê Bíblia, os leitores, sabe muito bem que ele foi um homem que teve um estágio meio complicado, mas ele não deixou a fé, ele não deixou ser abalado, Foi, uma vida meio sofrida. Quem olhava, quem via, dizia que Jó tinha pecado, e pecado feio, mas o Senhor Jesus, estava com aquele homem, até porque foi permissão de Deus, que o diabo, cirandasse ali com Jó e testasse a Jó, amém? Então nós vamos estar lendo aqui o versículo 10, que vai dizer assim: e o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. O Senhor acrescentou em dobro a tudo quanto Jó antes possuía. Então todos já conhecem o texto, que é esplêndido esse texto. Até quando eu começo a ler, às vezes parece que eu estou dentro da história, E a gente vai lembrar muito bem que o diabo foi, acabou com tudo que ele tinha, destruindo tudo, porque foi permissão de Deus ali, porque ele, segundo ele dizia que Jó só era temente a Deus, porque o Senhor tinha abençoado ele em tudo, o Senhor tinha multiplicado tudo que ele tinha. Então, um certo dia que os filhos do Senhor vai se apresentar ao Senhor, vai também o diabo. E o Senhor, vai dar ali testemunho de Jó. Agora imagina um homem chegar a um ponto de Deus, o próprio Deus, dar testemunho da vida dele. Porque ele vai dizer assim para Satanás: tem visto Jó? Homem igual a ele na terra não tem. Servo meu temente, justo e fiel a mim. Na hora que o diabo vai dizer, também é de não ser. Tudo que ele tem, o Senhor tem multiplicado, tem abençoado, mas tira dele para ver se ele não blasfema de ti. Você já conhece a história, já conhece o texto. Então nós vamos ver que Deus ele vai permitir para testar Jó e a fé de Jó. Só que Deus ele já sabe o coração de Jó. Deus ele já conhece o coração de Jó. Então, quando o Senhor permite que o diabo vai e tira tudo que ele tem, Jó, mesmo perdendo, vai nos surpreender. É onde eu quero chegar ao ponto agora do tamanho da fé desse homem. Ele vai nos surpreender seguindo a fio, sem murmurar a Deus. Agora, escute, esse homem vai nos ensinar a sair de uma fé natural para uma fé do sobrenatural. Porque quem olha para ele, talvez tenha dito, ele pecou, ele errou feio para acontecer isso com ele. Só que Jó tinha ciente do que ele estava fazendo, ou do que ele fez, que até então ele não tinha feito nada. Mas Deus permitiu para que Deus viesse abençoar ele poderosamente depois, com tudo que ele tinha perdido. Então, o último estado deste homem é melhor do que o primeiro. Então, há mal que vem, às vezes nós achamos que vem mal para a nossa ruína, e na verdade tem mal que vem para o nosso bem, se é que eu posso dizer assim. Porque todos acharam que aquele homem estava derrotado, que aquele homem estava destruído, Talvez alguém pensasse, ele vai tirar a própria vida dele, porque isso é difícil suportar ou aguentar. Mas aquele homem superou, aguentou, Até então a sua esposa vai dizer: por que tu continuou fiel a esse Deus? Amaldiçoa ele e morre. Então ele vai olhar para ela e ele vai dizer assim: fala como uma louca mulher.
o bem do Senhor tu quisesse receber, porém o mal tu não queres, né? Então Jó, ele entendeu que Deus é dono do ouro, da prata, ele é dono de tudo, até da própria vida. Então Jó, ele entendeu que ele não vivia para ele, mas ele vivia para quem? Para Deus. Então Jó, ele vivia para Deus. Então nós precisamos viver para Deus. Nós precisamos edificar a nossa fé como esse homem, pai de família, que perdeu os filhos, perdeu tudo que tinha, mas quando muitos achavam que estava perdido, que ele não ia mais conseguir mais nada, o Senhor vai e surpreende a todos. Agora, me chama a atenção que Deus, ele vai ouvir Jó pela última vez, com seu estado de derrota aos olhos de todos, orando por quem? O texto vai dizer pelos seus amigos. Jó está agora de joelho, orando, intercedendo pelos seus amigos. Agora, como pode uma coisa dessa? Um homem está em ruínas, a sua carne afetada, porque ele teve feridas, e o texto vai dizer que ele se coçava com um caco de telha e fedia aquilo ali, mas ele está agora clamando, orando pelos seus amigos. É aonde vai mover o coração de Deus, o estágio que a fé que esse homem alcançou. Então ele vai agora, provavelmente eu creio, né, não está no texto, mas eu penso, é da maneira que eu penso assim, que ele fala com Deus, e Deus, ele vai ouvir a oração desse homem. Então Deus, ele vai multiplicar 100 vezes mais tudo que ele perdeu. Então Deus, ele vai devolver os 10 filhos de Jó, e lembrando que os outros primeiros 10 não eram temente a Deus. Agora os outros 10 que Deus deu serão temente a Deus. Lembrando que ele perdeu fazenda, perdeu gado, perdeu ovelha, perdeu jumento, e Deus deu tudo em dobro. Agora, quem viu a derrota dele, está vendo agora a vitória. Agora, você imagina a perspectiva que teve, a trajetória desse homem naquela época. As pessoas que achavam que ele ia tirar a sua própria vida, agora está vendo ele restaurado, né, transformado, mais firme do que nunca, renovado e milionário. Eu posso dizer assim, milionário. Porque Deus deu em dobro a riqueza que Jó tinha. A ponto de Deus tocar no coração de alguns amigos de Jó e levar as correntes de ouro, pendentes de ouro, prata, né? E abençoar aquele homem de Deus, porque ele não murmurou, ele não blasfemou contra Deus. O diabo queria que ele blasfemasse, mas ele provou para Satanás que é possível adorar a Deus em meio às lutas, em meio às provas, em meio às catástrofes. Eu posso dizer que Jó passou por um Armagedon do Apocalipse. É a minha colocação, não tem isso no texto. Entenda bem. Mas em meio a esse Armagedon de destruição, Deus vai dar a ele tudo de volta. E aquele homem glorifica a Deus. Eu imagino que aquele homem está glorificando a Deus. Eu acredito que ele vai ali fazer um culto de ação de graça. No texto não está dizendo nada disso, mas eu penso dessa maneira, né? Porque se fosse eu faria um culto de ação de graça para o Senhor, pela luta que passei, pelas provas que passei, pela humilhação que passei. Mas a Bíblia vai dizer o quê? Os que serão exaltados serão humilhados, mas os que serão humilhados serão exaltados. E Jó, ele não foi humilhado por Satanás, ele foi humilhado por Deus. Então, o Deus que humilha é o Deus que exalta. Então, Deus exaltou aquele homem e botou ele no patamar de novamente de vitória. Então, eu fico maravilhado com a palavra dessa, porque isso aqui, irmãos, é lindo isso aqui. Então, se você acha que está difícil as coisas, que você está perdendo alguns bens materiais seus, se você não perder a fé, não perdeu nada. Só não perca a fé. Porque se você não perdeu a fé, você não perdeu nada. Você pode ter perdido tudo, como Jó. Mas se não perdeu a fé, meu irmão, minha irmã, você não perdeu nada. Lembre disso. Só dobra teu joelho no teu quarto de guerra,
clama ao Senhor e Ele vai fazer como Ele fez na vida de Jó, na tua vida, na tua casa. Amém? Então, essa pequena palavra, né, na nossa primeira edição do nosso podcast dessa noite, nossa primeira palavra é Caminho da Fé. Essa palavra é para você, é para a sua vida. Então, que você venha tomar posse da vitória, tomar posse das bênçãos do Senhor na tua vida, e tenha certeza de uma coisa: ainda que o diabo peça para se andar com você, se Deus permitir, não é para você morrer. Se Deus permitir, não é para a sua derrota. Você só tem que passar pela prova dando glória a Deus. Você só tem que passar pela luta glorificando o nome santo do Senhor Jesus, daquele que pode tudo, e você pode tudo naquele que lhes fortalece. Amém? Então, nesse momento aqui, eu quero estar chamando o nosso convidado de hoje, né, que foi convidado para estar aqui sendo entrevistado, o nosso irmão Melk, cooperador, né, e líder de missão ali da Igreja Bom Pastor, do bairro São Paulo. Ele acaba de entrar aqui, né? Seja bem-vindo, irmão Melk. Deus abençoe, a paz do Senhor, né? Nosso irmão Melk, que ele é líder de missão da Igreja Bom Pastor aqui do bairro São Paulo, do pastor Marcos Assunção, né? Então ele que vai estar sendo entrevistado hoje, vai estar falando algumas coisas para nós aqui da vida dele, o que aconteceu, o que Deus fez, né? E também ele vai estar trazendo uma palavra para a sua vida, para a edificação da sua alma aí, em nome de Jesus, amém? Então, meu amado, eu queria, começando pelo irmão, eu queria saber assim, como que o senhor, o que lhe chamou a atenção para vir até a casa do Senhor, se o senhor já nasceu em berço evangélico, se o senhor conheceu depois a Jesus, a gente quer saber como que foi. Primeiramente, eu saúdo a todos os irmãos e ouvintes com a paz do Senhor Jesus. Quero ser grato a Deus por essa rica oportunidade. Pastor Adriano, paz do Senhor Jesus, e a todos os irmãos internautas que estão conosco, né, através desse vídeo. Creio que será de edificação a muitos corações, amém? Então, eu já começo aqui dizendo que eu já nasci em berço cristãos, né? Eu vim lá de São Paulo, meu pai, minha mãe, os meus irmãos mais velhos, sou caçula de 8, já eram todos evangélicos. Então ali eu nasci no lar cristão, mas como dizem por aí, né, Deus não tem neto, o filho de crente também tem que aceitar Jesus. Sim, então, a partir daquele momento, os meus pais já me criaram na escola bíblica dominical, nos cultos de ensino. Porém, chegou um certo momento na nossa vida que nós também temos que tomar a decisão, porque por mais que os nossos pais sejam cristãos, ele não vai ser responsável pela nossa salvação, porém é responsável por nos ensinar, né? Então ali eles me ensinaram o caminho, e depois por si só que o meu caráter já estava formado, a minha personalidade já estava formada, e aquele desejo no meu coração já estava ardendo, porque o chamado ele também vem junto, né? Então por si só, através dos ensinamentos, eu decidi descer as águas, decidi a ser frequente na escola dominical, nos cultos de ensino, e esse amor, essa paixão por Jesus Cristo só tem crescido no meu coração, e eu não arrependo nem um dia sequer de estar nesse amor maior, nesse amor chamado Jesus Cristo. Então a minha trajetória cristã é desde o lar cristão, lá então, inclusivamente na minha Mauá, São Paulo. Então que bênção, né? Que bênção a pessoa já nascer, né, em berço cristão, né, os pais já serviam ao Senhor. Então isso é uma maravilha. Quem não queria isso, né? Então eu só glorificando, eu já conheço o nosso irmão Melk, né, é homem de Deus, homem que tem palavra, homem de fé, não tenho dúvida disso. Mas me diga uma coisa, o senhor, algum momento da sua trajetória, eu sei que o senhor nasceu em berço evangélico, o senhor acabou de dizer para nós, mas em algum momento da sua trajetória, o senhor pensou em desistir, pensou em parar? Não só pensei, como parei. É comum na nossa vida de cristão, nossa vida secular também, altos e baixos. Só que por um período da minha vida, aquela fase da adolescência, pré-adolescência, aproximadamente aos meus 17 anos, eu quis conhecer o mundo lá fora, né? Por incrível que pareça, quando eu falo, a maioria das pessoas não acredita que com meus 16, 17 anos eu era um adolescente muito tímido, introvertido. Então a gente não tinha aquela comunhão com o povo, e principalmente dentro da igreja, né? Só que, de fato, para um adolescente, parece que as coisas do mundo são mais atraentes, né? Então eu resolvi buscar lá fora aquilo que
eu nunca perdi, só que eu vou falar uma coisa. Quando você é chamado, não tem jeito. É o famoso óleo no meio da água, né? Eu quis conhecer lá fora, mas sabe quando o próprio mundo te rejeita? Sabe quando a carne fala, esse objeto não faz parte do meu corpo? Porque da mesma forma eu não conseguia me vestir igual ele, não conseguia falar igual a eles, então o mundo mesmo dizia, você não serve para mim. E hoje eu falo, graças a Deus que eu não servia para o mundo. Então eu resolvi conhecer lá fora, resolvi experimentar coisas que desagradam ao Senhor. Só que em menos de um ano e meio eu já estava retornando para os caminhos do Senhor, sabe por quê? Interessante, hoje em dia nós temos as redes sociais, né? Glória a Deus que existem as redes sociais, porque nós pode ser utilizada para o bem, mas naquela época, nós que somos um pouquinho, já passamos dos 30, não tinha nem um celular na mão sequer, né? Porém, um certo dia eu estava em casa, e sabe aqueles carros de som que passam anunciando eventos na rua? Na ocasião estava em auge o irmão Lázaro, que já partiu para o Senhor, aquele hino, e tocava aquele hino, eu te amo tanto, e por ocasião, e esse carro estava anunciando um congresso de círculo de oração, e parou lá perto de casa. Eu ia assistir televisão, aquele carro lá passava tocando o hino do Lázaro, eu te amo tanto, e convidando para o círculo de oração. Eu falei, eu não aguento mais esse carro, misericórdia. Mas parece que virou uma perseguição. Aonde eu ia, estava indo aquele carro. Mas teve um certo dia que eu resolvi ir para um lugar que desagradava a Deus, e eu não sei o que aconteceu comigo, que eu ia entrar para o lado esquerdo e virei para a direita. E quando eu entrei para o lado direito, eu fui parar na porta de uma igreja sem perceber. E foi justamente a porta da igreja a qual o carro estava anunciando o evento, que seria o evento, a qual a igreja a qual eu sempre fiz parte lá em São Paulo, né? Mas ao final do culto, a palavra já estava queimando no meu coração, a ministração estava queimando no meu coração, até que o pregador falou assim, hoje aqui dentro entrou uma pessoa que ela não ia estar aqui, ela está em outro lugar, mas ela não sabe como ela veio parar aqui, mas você veio aqui porque Jesus te trouxe aqui. E naquela noite eu levantei as minhas mãos dia 1º de março de 2009 e me reconciliei com o meu Salvador, Jesus Cristo, ao qual eu não abandono jamais. Que bênção, né? Lembra até a data, né? Então, quem tem chamado, acontece isso, né? Por mais que você tente desviar, o Espírito Santo ele vai sempre te levar para um canto que ele quer que você perceba e entenda que o seu lugar não é lá no mundo, mas que o seu lugar é na igreja. O varão foi criado em berço evangélico, mas mesmo assim, né, quis conhecer o mundo lá fora. Graças a Deus que o Senhor percebeu que o mundo lá fora não se encaixava para o Senhor, né? O Senhor não se encaixava lá. Mas me diga uma coisa, meu amado, eu quero saber como é que eu vou dizer para o senhor assim, uma resposta sua. O que é que o senhor vai dizer hoje, pelo pouco de experiência de vida que o senhor já teve, para os jovens que estão nos assistindo, que estão nos vendo agora, acerca de estar no caminho do Senhor? O que é que você pode dizer hoje para os jovens, para que eles permaneçam na casa do Senhor? Porque hoje nós sabemos que é difícil o jovem estar na igreja, né? A área que o inimigo mais bate é sobre o jovem e a família. Antes de responder a pergunta do pastor, eu quero aqui corrigir uma coisa. Eu quero mandar um abraço para o meu pastor Marcos Assunção, para o meu líder de jovens, meus líderes de jovens, presbítero Márcio, a sua esposa Paula, o Jefté e a Miriam. E respondendo à pergunta do pastor, eu respondo a mesma coisa que falou Salomão, né? Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venha os maus dias, em que venha dizer, não tenho neles contentamento. Ou seja, você usar a sua juventude na presença de Deus não é perca de tempo. Porque eu vou te falar uma coisa. Existem jovens, nos dias atuais principalmente, que acham que a sua alegria está nas drogas, que acham que a sua alegria está na vida virtual. Porque sabe quem são os influenciadores dos jovens hoje? São os virtuais, aqueles famosos lá que eles falam que é de entretenimento, influencers digitais.
E o que tem faltado para a geração de hoje são referências. Então, o que eu venho dizer? Os jovens hoje, eles se sentem muito livres, mas eles estão sendo livres da maneira errada, porque os jovens hoje que quer ser não quer obedecer mais pai e mãe, que não quer obedecer pastor, que não quer obedecer chefia. Mas deixa eu te falar uma coisa, só existe uma verdadeira liberdade, aquele que está em Cristo Jesus. Porque essa geração, ela se sente livre, mas essa é a geração mais depressiva e ansiosa que já existiu. Então isso não é liberdade. Mas a partir do momento que você usa a sua juventude, igual Salomão mesmo falou, entrega a minha juventude ao Senhor, não, mais vale um dia nos teus atos do que 1000 anos lá fora. E o conselho que eu deixo para você, jovem, estuda, faça o curso, faça a faculdade, faça, mas acima de tudo, buscai primeiramente o reino dos céus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. O mundo não tem nada para lhe oferecer, mas Jesus tem. Não fica ansioso não, porque se tratando de relacionamento, Deus tem a pessoa para a tua vida, Deus tem o melhor para você. Então use a sua juventude para servir a Deus. Sim. Hoje, como o senhor já disse, o jovem acha que a diversão está lá fora, que ser crente não vai ter diversão, não vai ter divertimento, e eles se enganam com isso, porque hoje tem várias formas de os jovens se alegrar no Senhor, se divertir, por exemplo, sair para uma pizzaria, sair para um retiro, para um passeio numa praia, um passeio num parque ecológico, algo desse tipo assim. Eu sei que o senhor acabou dizendo aí, eu percebi que na sua trajetória dos 15 a 16 anos o senhor era um pouco tímido, né? Com isso, o senhor tinha dificuldade para trazer alguma palavra do senhor, ou o senhor já começou assim, como vamos dizer, desenrolado? Não comecei desenrolado não. A gente às vezes tem que tomar um choque da vida para poder aprender ou então desenvolver aquilo que já tem dentro de si. Porque quando eu falo que eu era tímido, as pessoas não acreditam, porque hoje eu falo mais do que tudo, né? Só que assim, se tratava de um jovem, né? De um adolescente, melhor dizendo, e que achava talvez que tivesse certo em muitas coisas. Só que a partir do momento que você é lançado isso, também o seu convívio, né? Te faz despertar certas ocasiões de você, porque nós temos um chamado, nós pregamos para a Igreja de Cristo. Eu amo pregar no altar, porém, como o senhor mencionou, pela misericórdia de Deus, nós fazemos parte de missão. E quem faz parte de missão, ele já tem o coração aberto para poder falar com o público, né? Então, o que Deus faz? O dom, ele já nasce com você, porém, Deus prepara uma ocasião para que você desenvolva e aperfeiçoe aquilo que ele já tem. Aí o pessoal fica tímido, e como eu sou filho de mineiro, o mineiro falava assim, é bicho do mato, parece um bicho do mato. Mas aí a ocasião nos forçou a falar. Mas assim, no dia, eu vou falar uma coisa que eu aprendi, que o evangelho não é simplesmente uma religião. A juventude, nós precisamos de entender que o evangelho, ele é um estilo de vida. Então aquelas habilidades que nós temos para usar na nossa vida secular, nós podemos utilizar lá dentro da igreja. Tem muita gente hoje secularizando a internet, o meio de comunicação. Antigamente, como nós não tínhamos celular, nós evangelizávamos como? Entregando folheto na rua. Tem aqueles irmãos que fazem até hoje, glória a Jesus por isso, que sai com o microfone pregando. Mas hoje nós podemos usar a tecnologia a nosso favor. Se você tem o dom de cantar, tocar, você pode fazer isso no meio da rua. Porque, jovem, evangelho é estilo de vida, tem que fazer parte da nossa característica. E se você gosta de falar, vai falar de Jesus. Verdade, Eu lembro que quando o senhor falou aí que o senhor era um pouco tímido, eu lembro do meu pastor lá da nossa terra, o pastor Ronaldo, que foi a igreja que eu me converti na época também, a igreja pentecostal da Bênção de Deus, e ele contando para nós que ele era muito, mas muito tímido, mal pegar o microfone. Hoje ele é pastor, tem um ministério bem sucedido, né? Eu quero até deixar um abraço para ele, porque eu sei que ele vai ver, e apareceu para o pastor Ronaldo lá de Alagoas, que foi o meu primeiro pastor, né? Então só tenho a agradecer a Deus por isso. Agora, mais uma pergunta, irmão Melk. O senhor é casado? Sou encalhado. Tem namorada? Tá solteiro então? Não, embora já tenha passado dos 30, mas estou solteiro.
E alguém pode falar, já está na hora, passou da hora. Ok, para muitos passou dos 30, já passou da hora, né? Só que quando a gente espera no Senhor, a gente sabe que esperar no Senhor, entenda bem, esperar no Senhor não é perca de tempo. Esperar no Senhor é ter a certeza e a convicção que Ele tem o melhor para nós. Entenda bem. Eu esses dias até mencionei para um colega que Adão, ele não pediu para Deus uma mulher, né? Não. Como tinha ali um casal de cada espécie, foi Deus que olhou para Adão e disse: não é bom que o homem esteja só. Então Deus viu ali a sua necessidade na hora certa, no momento certo. Que nós estamos em tempos hoje que casamentos não duram nem 2, 3 anos. Porém, o que Deus falou, né? É até que a morte o separe. Logicamente é bom ter uma companheira, porque Ele diz: não é bom que o homem esteja só, como brincam por aí. Eu não escolhi o celibato, né? Mas eu oro e espero no Senhor alguém que tenha a mesma visão, o mesmo grau espiritual, ou até mesmo maior, porque eu costumo dizer sempre: se você quer ter uma vida em comunhão com Deus, quer ter ótimos fluidos na presença do Senhor, você tem que ter do seu lado alguém que tenha a mesma visão. Então eu sou solteiro. Então pega a visão aí, né? Pega a visão, né? Eu vejo que o senhor é um homem de Deus muito centrado, né? Hoje é solteiro, mas se dá para a palavra, se dá para o Senhor. E eu vejo o senhor uma pessoa muito calma, né? Uma pessoa muito centrada. Então um exemplo de vida para quem está ali vendo agora, quem está assistindo, quem vai assistir. E isso é bênção de Deus. Agora eu quero mais uma pergunta do senhor. O senhor, tirando aquela trajetória lá que o senhor quis conhecer o mundo lá fora, nesse período o senhor deu muito trabalho para os seus pais? Na verdade não, né? Porque logicamente eles ficavam tristes em me ver naquela situação, porque não me criaram para ficar no mundo afora. Me criaram foi na presença de Deus. Porém, eu ainda sempre segui um estilo de vida de ser aquele conservador. Quer ver um exemplo? Benção pai, benção mãe. É coisa que hoje... E é coisa que já se perdeu nos dias de hoje. Só que comigo, se depender de mim, nunca vai se perder. E eu sempre dei satisfação aos meus pais de onde eu estava, ou então até mesmo possivelmente o horário ao qual eu estaria voltando. E se por acaso acontecesse algo que não dava para voltar no horário que eu falado, dava um jeito de avisar. Até porque também o meu pai também não dava moleza. Dentro da minha casa é minhas regras. Enquanto está debaixo do meu teto, tem que dar satisfação para mim como sacerdote do lar. Então até mesmo, certo, dependendo do lugar que eu falasse para ele que eu iria, já nem deixava sair de casa. Por quê? Está debaixo do meu teto, está debaixo da minha tutela, e é o correto, né? É o correto. Porque eu tive pessoas até dentro da família que foi viciado em cigarros, em bebidas. Ele dizia: ok, eu não posso proibir você de beber, mas porém do portão para fora, porque do portão para dentro é só coisa de Deus. Os pais da época eles tinham ordem, né? Hoje eles preferem aceitar dentro de casa, porque eles acham que aceitando dentro de casa é melhor do que no mundo. O correto é não aceitar nem dentro de casa nem no mundo. Meu amigo, o correto é trazer o que é certo para o filho e ensinar. E o meu pai, assim, todos sabem, eles estão lá em São Paulo, eu vim para Navegantes por questão de emprego, de trabalho. Mas se for necessário, como já aconteceu, o meu pai me ligar, me mandar mensagem me dando uma bronca, e eu baixar a cabeça como se ele estivesse na minha frente. Tá, o senhor é mineiro, o senhor disse, não, né? Eu não sou mineiro, os meus pais são mineiros. Os seus pais são mineiros. Eu sou paulista. É paulista, ó, viu? Já eu sou alagoano, minha mãe é pernambucana e meu pai é sergipano. Amém? Tá, então mais uma pergunta. O senhor, quando aceitou Jesus, que o senhor foi andando na sua trajetória, quando que o senhor descobriu que o senhor tinha dom com a palavra? Quando o senhor descobriu que o senhor conseguia, né? Não, eu tenho um dom e eu vou fazer isso. A minha geração, como a geração de muitos, é a geração que brincava de cutinho em casa. É a geração que pegava ali um suco de uva, ou até mesmo um vinagre e fingia, brincava de Santa Ceia. E tinha aqueles, desculpa a expressão que eu vou utilizar, aqueles mais barrigudinhos, e falava sempre que o mais barrigudinho era o pastor, né? Então tinha aquelas pessoas lá que gostam de cantar, e inclusive um amigo meu, que hoje é pastor Eudson, inclusive um abraço,
ele gostava muito de tocar bateria, porém na época não tinha condições alguma de comprar uma bateria. O que ele fazia? Ele pegava um balde, pegava as latas de que pedreiro usa lá, pegava cabo de vassoura, quebrava no meio e fazia de baqueta, e ali nós começava a cantar, outros começavam, eu automaticamente começava a pregar. Obviamente não tinha nem noção direito do que estava falando, mas falava: se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno. Enquanto o outro estava lá, e enquanto eu, em espírito, em verdade. Só que a partir dali nós começávamos a sentir uma presença de Deus tão gloriosa, porque Deus olhava para a inocência do nosso coração. Sim. E naquela época, e como não tinha muito entretenimento na época, que hoje em dia, não criticando cada um chega nas igrejas, hoje é só celular, é selfie, é não sei o que, então acaba tirando um pouquinho do foco. Porém nós chegávamos na igreja à noite, automaticamente o nosso coração já estava aberto, porque às vezes algum irmão ia cantar lá no púlpito e ainda falava: nós cantamos ensino em casa. E às vezes, por mais que não tivesse o erro, porque era uma criança de 5 anos pregando na rua, e o pregador falava alguma palavra semelhante àquilo que eu já tinha falado, eu falei isso. Então, só que assim, automaticamente também você percebe quando a pessoa tem chamado. Deus usa diversas pessoas para poder falar. Você tem chamado para a palavra, você tem chamado para a missão. E o que acontece então? Automaticamente uma coisa se agrega a outra. Aí em casa a família incentivava, porque eu fui criado na escola dominical, o departamento infantil, minha liderança na época, líderes de crianças, fazia os ensaios, os cultos, e colocava a gente já para desenvolver, né? E hoje eu louvo a Deus que esse mesmo rapaz que tocava bateria, seja com balde e lata, hoje é um pastor de igreja. A minha liderança, que na época me dava a oportunidade para trazer uma palavra num trabalho infantil, hoje já sentaram para me ouvir pregar, porque tudo isso é fruto de um trabalho. Então, a partir dos meus 5 anos, mas só que a primeira vez que eu tive uma oportunidade para pregar na minha vida, parece que eu fiquei mais nervoso do que quando eu tinha 5 anos de idade. Já foi com 15 anos. Mas pensa numa pessoa que suou, pensa numa pessoa... A primeira vez sempre treme. Misericórdia. Só que tem uma coisa que eu posso falar. Hoje em dia, eu continuo tremendo. Já se passaram mais de 15 anos. Só que eu tremo de uma forma diferente. E eu vou falar igual o pastor Gilvan Rodrigues: eu temo o dia que eu não tremer. Por quê? Quando nós assumimos o altar, quando nós vamos falar da palavra do Senhor, é a responsabilidade de alimentar a noiva de Cristo com a palavra que é de Cristo, porque eu estou passando algo que não é meu para uma igreja que não é minha. Sim. É tudo do Senhor. Então a gente treme por causa da reverência, por causa do respeito, né? Mas não aquele temor, mas de medo. Sim, isso aí eu acredito que é todo pregador, né? Ele, quando é convidado, ele, por mais costume que ele já tenha na caminhada, ele sempre vai tremer, porque é uma responsabilidade maior. Tá. Agora a pergunta é, eu fiz a pergunta se você tinha namorado, se era solteiro, se você falou que era solteiro, mas a pergunta é, eu acho que você que alguém quer saber, que vai estar assistindo esse vídeo: o senhor já namorou, já foi casado? Não, nunca fui casado, porém já namorei, né, irmãos? Um rapaz de 33 anos, se nunca tivesse namorado, aí já podia falar que escolheu o celibato, né? Não, mas já namorei sim por 2 vezes, só que não foi, porque não era para ser, de fato, então... Amém. Amém. Irmão Melk, qual foi a sua primeira experiência no monte? Eita, rapaz, você tá falando com um crente pentecostal que gosta de monte. A primeira vez que eu fui pro monte, eu tinha 13 anos de idade. E por ocasião eu estava buscando o dom de línguas, né? Falava: Jesus, eu quero ser batizado com o Espírito Santo. E na época tinha os irmãos que tinha mais vontade do que eu. Era pastor, evangelista, presbítero. E no meio dos grandão lá, uma criança com 13 anos de idade. Subimos lá para o monte, e na ocasião eu só sabia falar: Jesus, eu quero ser batizado com o Espírito Santo. E sempre tinha alguém que dizia: o segredo é falar glória a Deus e aleluia. Rapaz do céu, eu peguei e saí na rua falando glória a Deus e aleluia, glória a Deus e aleluia. Quem acredite, quem quiser, porque quem é crente de monte sabe o que eu estou falando. Sim. Os matos começou a acender, e na hora você começa a ouvir que mato quebrar. Porém eu estava tão aprofundado no Espírito Santo ali. Tem gente falando hoje em dia aí que aqueles matos acender é uma ilusão de ótica. Não, só que não. Só quem é espiritual entende o que eu estou falando. Entende, porque a primeira vez que eu vi um graveto acender
foi aqui em Santa Catarina, quando eu subi um monte aqui. Nós subimos muito monte lá na nossa terra, em Alagoas, mas aqui eu nunca tinha presenciado. Então, quando eu subi a primeira vez no monte aqui, que eu vi aquilo aceso, eu só chorava de alegria, eu não acreditava de ver aquilo ali. Ao mesmo tempo, eu acreditava na glória, na majestade de Deus. Então, eu presenciei os gravetos acender, e eu trouxe esse graveto aceso no bolso para mostrar para minha esposa em casa. E por incrível que pareça, ele chegou aceso ainda. Eu com a lâmpada, o quarto apagado, a luz, eu botei na mão dela, ele estava aceso ainda. Então, quando ela olhou, ela pôde ver também o graveto aceso. E depois disso, nós acendemos a luz, e era um graveto normal. Quando nós apagamos a luz, o graveto não se acendia mais, mas ela chegou a presenciar também. Então eu fiquei maravilhado com aquilo ali, porque a presença de Deus é grande, é tremenda. Muitos não creem, muitos não acreditam, e dizem que é questão de ótica. Não, isso é quando você enxerga o sobrenatural, além do que as pessoas não enxergam. Então você é uma pessoa que você tem uma fé que sai de um estágio natural para uma fé sobrenatural. Por exemplo, citamos a passagem de, se eu não me engano, foi Pedro, né, que andou sobre as águas. Foi Pedro, me ajuda aí. Foi Pedro. Então, quando ele disse, se é tu, mestre, então deixa que eu vá até ti. Então ele vai dizer, então vem, Pedro. Então ele vai e ele consegue andar sobre as águas. Então ele estava ali em uma fé sobrenatural, já não era mais uma fé normal. Mas quando ele começou a olhar para um lado, para o outro e ter medo, aí ele sai daquela fé do sobrenatural para uma fé natural, é onde ele começa a afundar. A fé nunca foi e nunca será normal. Não. Isso é verdade. Nunca foi e nunca será, porque senão não seria fé, né? Sim. Então, para a gente estar encerrando aqui a entrevista, o senhor vai estar trazendo uma palavra de fé aí para nossos corações, para nossos amigos e irmãos que vai estar vendo esse vídeo, né? Daqui a pouco também a cantora Jussiele Barros também vai estar louvando ao Senhor aqui, né? Para a honra e glória do Senhor Jesus, e vai ser bênção de Deus. Então, quero deixar o Senhor com a palavra no momento, para que venha edificar a nossa vida, né, e os nossos corações, em nome de Jesus. Amém? Queridos, antes de que eu entre, com sua licença, rapidamente aqui, dentro do que o pastor falou, para encerrarmos ainda mais, Hebreus capítulo 11, versículo 1 apenas diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se não veem, porque por ela os antigos alcançaram o testemunho. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. E como já foi me dada a oportunidade aqui de trazer uma breve palavra, que também queremos ouvir a cantora, né? Eu vou ler um versículo aqui, a qual a maioria conhece de cor e salteado, que é Evangelho de Mateus, capítulo 11, e versículo 28, que diz assim: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis o descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Nós sabemos que Jesus deixou o seu trono de glória e se fez homem e esteve entre nós e ele se entregou por nós. A Bíblia diz que Jesus, ele não usou por usurpação ser igual a Deus, mas a Bíblia também diz que ele aniquilou-se de si mesmo, se despiu-se de si mesmo, se fazendo um de nós, e foi fiel até a morte, e morte de cruz. Entenda que Jesus, ele começa dizendo: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos. Jesus, ele já faz um convite. Quando se trata do vinde a mim, é um convite. E Jesus, quando ele fala a todos, ele não separa, não faz acepção de pessoas ou cita apenas uma classe de pessoa. Ele diz: todos vós que estáis cansados e oprimidos. Só que a história, ela começa dizendo o seguinte, que João Batista, ele estava no cárcere, né? E de dentro do cárcere, ele ouvia falar das maravilhas que Jesus
operava, só que obviamente ele não poderia se locomover até onde Jesus estava. A Bíblia diz que João, ele pega 2 de seus discípulos e envia para então ser um intermediário, para ser a testemunha visual daquilo que Cristo estava fazendo e depois trazer para ele as informações. Então João, ele ouviu dizer que Jesus curava, que Jesus salvava, que Jesus libertava, que Jesus batizava, que aonde Jesus chegava era o seguinte: quem estava morto tinha que ressuscitar. E eu costumo dizer que Jesus, ele foi o maior estragador de velório que já existiu. Ou porque nós vemos aí hoje em dia, tem caixão até de 10 mil, 50 mil reais, né? Igual foi o caixão do Pelé, que foi milhões de reais. Aí eu costumo dizer que Jesus era estragador de velório. Obviamente na época era o esquife, que é o caixão da atualidade, né? Porém não adiantava estar morto. Aonde Jesus chegava, o morto levantava. Aonde Jesus chegava, o cego via. Aonde Jesus chegava, o mudo falava. Só que tem uma das maiores especialidades de Jesus, que não é somente a cura física, é que aonde Jesus pregava havia transformação de vida e conversão. Porque o maior milagre não é o morto levantar, o maior milagre não é o mudo falar, mas o maior milagre de onde Jesus chega é a restauração de vida. Ou seja, aquele que está triste, depois que passa por Jesus, ele sai alegre. Aquele que está desamparado, aquele que está sem perspectiva de vida, quando entrega a vida para Jesus, pode ter certeza, tudo muda. Porque aonde Jesus chega, algo diferente acontece. Só que nos seus últimos instantes, aqui na face da terra, Jesus, ele já não está mais aqui falando sobre salvação. Melhor dizendo, está falando sobre salvação. Só que Jesus já não está mais curando. Jesus não está transformando mais água em vinho. Só que ele começa a falar acerca do jugo, né? Porque ele diz o seguinte: tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis o descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ou seja, Jesus, ele está dizendo que você vai ter um fardo. Sim. Porém, o fardo de Jesus é leve. Mas eu vou dar uma breve explicação aqui do que é o jugo, né? O jugo, nos tempos de Jesus, alguns nordestinos ainda utilizam. O jugo, ele era um objeto feito de madeira, né? E esse objeto de madeira existia tanto para o homem, para o ser humano, quanto para o animal. O homem, ele colocava o jugo sobre os seus ombros, e para o animal era para ser conduzido entre 2 animais. E esse jugo, ele servia para que carregasse uma carga, né? Ou seja, o homem colocava o jugo sobre os ombros, e acima do jugo que estava sobre os ombros ia algum tipo de carga. Então o jugo, ele servia para conservar e equilibrar aquela carga. Então o animal, era, além de ser colocado o jugo no meio dele, e era no animal, no caso, que ele não tem coordenação motora, era colocado um estilo de flecha no rosto do animal, para que o animal não olhasse para os lados, mas ia segundo o dono da carga queria que ele fosse. Mas eu vou te falar uma coisa, como eu já disse, o dono da carga, ele estava preocupado somente com o bem financeiro, com aquilo que era o bem material, porque a carga era o que lhe trazia bens materiais. Mas só que ele não percebia ou nem sequer ligava que o jugo, quanto mais o homem andava, mais o homem era ferido por causa do jugo, porque a carga pesa. Quanto mais o animal andava, mais o animal se feria, porque a carga pesa. Por mais leve que seja um material, se você andar a certo ponto com aquilo vai dobrando, triplicando e quadruplicando o peso. Mas o homem não estava ligando se o ser humano, se o animal estava doente, já estava ferido, né? Aí Jesus, ele se apresenta dizendo: você vai tomar sobre vós o meu jugo. Mas tem uma coisa, o meu jugo, o jugo de Jesus é diferente do jugo do homem. Por quê? Porque o homem preocupa com aquilo que é material, mas Jesus, ele se preocupa com aquilo que é sentimental. Jesus se preocupa com aquilo que é espiritual. Jesus se preocupa com pessoas. Mas tem uma coisa, o jugo do homem te machuca, mas o jugo de Jesus te cura. O jugo do homem te fere, mas o jugo de Jesus te alivia. E para finalizar, já caminho para o final, e encontrareis o descanso para a sua alma. Nós somos feitos, pastor, corpo, alma
e Espírito. Assim como Deus é Trindade, o homem é triuno. Trindade é Pai, Filho e Espírito Santo. Nós somos corpo, alma e espírito. Entenda que lá no jardim do Éden, Deus havia feito o homem para que o homem vivesse eternamente. Só que através do pecado entrou também a morte no homem. Então, hoje, nos dias atuais, quando o homem morre, a Bíblia diz que o corpo, a matéria que é feita do pó da terra, ela volta para o pó. O espírito, ele volta para o controle de Deus. E a sua alma, cabe você a escolher. Se você aceitar a Jesus como seu Salvador, você pode garantir uma vida de salvação e vida eterna com o Senhor. Mas se viver no mundo de perdição, também vai ser lançado no lago de fogo. Porém, quando Deus fez o homem como um boneco de barro, ele fez o homem, a sua imagem conforme a sua semelhança. E a Bíblia diz que Deus sopra em nossas narinas e nos faz alma vivente, ou seja, por dentro do nosso corpo, Deus colocou a nossa alma e o Espírito. Tudo o que tem dentro de mim, de você, veio de dentro de Deus primeiro. Há quem não acredita na Bíblia, mas hoje mesmo eu estava fazendo uma pesquisa, né? E essa pesquisa, eu estou falando cientificamente, que os elementos que compõem o nosso corpo são os mesmos elementos que tem na Terra. Sim. Ou seja, a ciência, a biologia, ela já está simplesmente já dizendo, a Bíblia está certa, né? E o que eu quero dizer, tem um hino 422 da harpa cristã, a qual fala que do céu tenho muita saudade, né? E eu amo esse hino porque eu falo, tenho saudade do céu. E alguém fala para mim o seguinte: como que você tem saudade de um lugar que você nunca viu? É simples, se a minha alma esteve dentro de Deus, significa que ela esteve lá no céu. Um dia ela já sentiu, um dia ela esteve lá e ela quer voltar para lá, porque nós somos oriundos do céu e nós estamos aqui de passagem, nós somos estrangeiros aqui, e o meu coração anela para o dia do arrebatamento da igreja, que a trombeta vai soar, Jesus vai voltar e esse mundo de perdição ele vai acabar. Só que eu já finalizo aqui dizendo, o corpo cansa, é claro que cansa, mas isso é matéria. Mas existe um descanso para o corpo. Quando nós estamos sentados aqui, descansa o corpo. Mas a nossa alma também se cansa. Tem gente procurando descanso em muitas coisas aí, né? Sim. Inclusive tem gente querendo tomar remédio para já acabar com a depressão. Tem gente querendo já toma um veneno e já acaba com vez com a depressão. Só que deixa eu falar uma coisa para você. Esse remédio aí que você toma para tirar sua vida, quer tomar para tirar sua vida, ele já caiu por terra. Porque eu tenho um descanso para a tua alma. Esse descanso se chama Jesus Cristo de Nazaré. Essa depressão não vai te matar, essa ansiedade não vai te matar, porque o alívio para a tua alma se chama Jesus Cristo de Nazaré. E é esse Jesus que nós estamos pregando aqui nesta live, neste vídeo para você. Jesus carregou a cruz. A Bíblia diz que Jesus, ele apanhou, Jesus levou 40 açoitadas, foi colocado sobre Jesus uma coroa de espinhos, e Jesus foi transpassado por uma lança. Jesus sangra. Deus. De dentro de Jesus sai sangue e sai água. O sangue purifica, a água limpa. Quando uma mulher vai dar luz, primeiro sai sangue, né? E depois sai água. Então ela gesta uma vida. Assim como saiu sangue e saiu água de Jesus, nasceu a igreja. Somos eu e você. Você que está me assistindo, fica essa mensagem de apelo. Jesus ama você. Entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Deus abençoe. Amém. Que bênção do céu, né? Palavra abençoada com o nosso entrevistado, nosso irmão Melk, né? Então vou deixar mais um minuto para o senhor estar se despedindo do pessoal. Já queremos agradecer ao senhor pela sua presença aqui, né, que a gente convidou. O senhor não me deu esforço de vir. Eu já quero agradecer. Muito obrigado por ter vindo, né? Daqui a pouquinho vai estar cantando a cantora Jussiele Barros, para honra e glória do Senhor Jesus, finalizando o podcast desta noite com 2 louvores para honra e glória do Senhor Jesus. Quero aqui ser grato a Deus pela vida do pastor Adriano e toda a equipe aqui na produção.
Quero ser grato também aos nossos irmãos que estão através da nossa live no meu Instagram, meu irmão Melk Nogueira, a todos os irmãos que estão acompanhando aqui pelo vídeo, nesse podcast. E quero também deixar aqui um recado. Nós, como eu já disse que sou liderado pelo presbítero Márcio, pelo Jefté, nós também temos um podcast chamado Papo Jovem, que acontece toda sexta-feira a partir das 22 horas. O propósito é o mesmo, levar informação e dizer que Jesus ama a todos. Amém? Deus abençoe a todos. Amém. Meu querido, muito obrigado. Deus abençoe e é bênção de Deus.